Como surgiu essa história de que Adão teve uma esposa antes de Eva? Seria Lilith a primeira esposa de Adão? Afinal de contas, a Bíblia fala apenas de uma esposa, Eva, que foi criada da costela de Adão. Nesse vídeo eu vou mostrar para você a verdadeira história de Lilith e por que você nunca ouviu falar sobre esse nome na Bíblia. Esse tipo de assunto pode parecer estranho para você, mas já existem muitas vertentes infiltradas dentro da igreja ventilando essa história, e isso acaba minando a confiança e a autoridade do texto sagrado. A gente precisa saber, afinal de contas, por que tem várias pessoas falando sobre isso. E eu gosto de dizer que esses assuntos sempre têm ares de novidades, parece que alguém descobriu recentemente. Também esse tipo de assunto tem ar de segredo espiritual, de uma coisa assim muito misteriosa, que só algumas pessoas muito especiais que sabem dessa história e que os leigos não sabem muito bem sobre esse assunto, né? É sobre um evangelho escondido que se alguém souber das verdades escondidas nessa história de Lilith, o mundo nunca mais vai ser o mesmo e o futuro da igreja está comprometido para todos sempre. A grande questão é que isso não é novidade e que isso muito menos é espiritual. E por isso mesmo eu tenho um pedido para fazer para você, porque muitos assuntos com ares de profundidade, de sobrenatural, acabam capturando a atenção das pessoas, e a gente teve um pedido de um pastor amigo nosso, o Clarismundo, inclusive que ele estava enfrentando um problema com tal do verdadeiro nome de Deus, que seria alguma coisa como Yahu. E aí as pessoas ficavam discutindo que chama Deus de uma forma, não pode chamar de outra forma, e a gente vê essas questões acontecendo dentro da igreja, dentro do povo de Deus. O que a Bíblia tem para nos orientar sobre isso? Primeiro, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. Tito 1, versículo 14. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, toma muito cuidado com o que você ouve, para que você não repita coisas que realmente não fazem parte da palavra de Deus. De onde vem isso? O argumento para falar ou defender essa ideia de Lilith vem justamente de pessoas que acusam o judaísmo de ser patriarcal, ou até mesmo da tradição romana, de ter retirado Lilith da história para esconder a verdadeira história, aquela em que eu colocar homens e mulheres em papéis semelhantes. Então, segundo essas pessoas, no Concílio de Trento, tiraram Lilith da Bíblia para reforçar esse papel de submissão da mulher. Seria uma espécie de machismo teológico. Lilith, na cabeça dessas pessoas, seria a primeira esposa de Adão. Aí aqui surge o primeiro problema. Aonde se encontra essa narrativa? O único lugar que fala que Lilith é a primeira esposa de Adão é num documento aqui desse sujeito, de Ben Sirá. É um documento medieval. De tempos em tempos, essas ideias parecem que renascem do nada, e quando a gente fala na modernidade, a pauta do feminismo é tão forte, então usa-se dessa ideia para dizer que Lilith foi a primeira mulher a rebelar-se contra o sistema patriarcal e a primeira feminista da história. Então essa ideia, por trás desse argumento a gente vê essa história. A gente precisa pensar na etimologia. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é perceber a terminação aqui em português, no hebraico. Então, isso é um sufixo que estabelece a forma feminina, ok? Então, no nome Yehudá aparece a mesma terminação, então vai ser transformado em Yehudit, ok? Pra gente, o importante entender é que quando a gente pega essa palavra literalmente no hebraico, ela vai simbolizar noite ou noturno, né? Então, Lilith seria a forma mais conhecida para a palavra noite. Então, a ideia é simples. Como esse sufixo ele coloca no feminino, a gente tem a palavra Laila, que significa noite.
Quando a gente coloca esse sufixo na palavra Laila, a gente tem a ideia de noturno, né? Noite vira noturno. Então, simplesmente, o significado dessa palavra seria noturno. O problema nasce aqui, porque nos textos mais antigos da Bíblia, em Isaías capítulo 34, versículo 14 e 15, olha o que o texto diz. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e os sátiros chamará o seu companheiro, e Lilith pousará ali. Pronto. Usam esse texto para dizer que a Lilith está na Bíblia e que ela apareceu finalmente em Isaías, e nas versões mais novas esse nome foi escondido, e cria então toda essa confusão para afirmar essa teoria da conspiração. Aí a gente chega mais nessa questão da língua mais uma vez. Essa palavra sair sempre se refere a animais. Gênesis 37 se refere a um cabrito, Levítico 4:28, bode. Então, está sempre relacionado a uma ideia de animal. Então, essa palavra vai aparecer 58 vezes. Das 58 vezes, apenas uma vez essa palavra aparece com um sentido um pouco diferente, confuso, que seria demônios, em 2 Crônicas 11, versículo 15. Então, essa aparente ambiguidade da palavra, e realmente a palavra tem uma ambiguidade, embora ela seja simplesmente signifique noturna ao pé da letra, mas existe esse texto aqui que mostra uma ideia meio confusa, e então surge nesses fragmentos, nessas entrelinhas, uma margem para criar uma teologia incrivelmente absurda. Então eu separei algumas versões rapidamente para você comparar essa confusão que existe nas traduções. Então a primeira, Almeida Corrigida e Fiel. Os sátiros clamará o seu companheiro e os animais noturnos. Então essa primeira versão está traduzindo como animais noturnos, é o que para mim realmente faz mais sentido. Almeida Atualizada, mais uma vez, animais noturnos, uns aos outros animais noturnos. NVI, bodes selvagens balirão uns para os outros e ali também descansarão as criaturas noturnas. Ok, faz sentido também, criaturas noturnas. Bodes selvagens berrarão uns para os outros entre as ruínas, e criaturas da noite irão até lá para descansar. Também faz sentido, a gente já viu o sentido de noturno, tá tudo ok. E aqui que a gente vê o problema então, uma tradução bem mais antiga aparece e os sátiros clamarão uns para os outros e a bruxa se pousará ali. Então as pessoas já ficam antenadas. A Bíblia fala de bruxa. Não. Erro, uma dificuldade de entender uma palavra que tem algumas dificuldades, mas não é nada demais. Alguma coisa simplesmente de tradução. O que vem depois vai explicar. Mais uma vez, nenhuma dessas criaturas faltará. Então a gente está falando de animal, de criatura. Então pensar em bruxa como criatura é um negócio meio estranho, mas enfim. NVI. Procurem no livro do Senhor e leiam, nenhum deles estará faltando, nenhum estará sem o seu par. Então está falando de um par de coisas que estão se completando e que não vai haver falta dele. Então o que está faltando, né? Não faltará nenhum desses animais. Aqui a NVT vai trazendo assim bem preciso essa tradução. A Ara, nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem a outra faltará. Também uma ideia bem coerente. Né? Nenhuma dessas coisas faltará. Percebe aqui que a Corrigida e Fiel evita se posicionar e coloca uma palavra um pouco mais neutra. Nenhuma dessas coisas faltará, nem a sua companheira. Então a gente está vendo que esse texto está falando de animais. Então se a gente olhar para isso, que está falando de animais que vão aparecer dentro da ruína, né, desse contexto profético, fica um texto mais simples. Mas um passo a mais é que nesses textos mais antigos, no manuscrito do Mar Morto, né, nos textos de Qumran, os textos em Isaías 34, versículo 14, Lilith não aparece no singular, aparece no plural. Isso quebra toda essa invencionice, toda essa baboseira de que existiria uma Lilith. Uma segunda mulher de Adão, porque se Lilith aparece no plural, a gente não está falando de uma esposa, a gente está falando de uma criatura no plural. Então, as versões mais antigas, que são as mais confiáveis, aí agora eu estou falando no hebraico, não no português, traz uma ideia de um coletivo de seres vivos. Então, a ideia
é de bruxa, de Lilith, isso cai por terra porque não sobrevive a uma investigação mais antiga do texto. O próximo passo que a gente precisa fazer é entender quem é esse personagem, quem é essa pessoa que criou uma história tão mirabolante. Segundo o folclore judaico, ele seria um filho de Jeremias numa situação incrivelmente sem sentido. O que acontece é que esse suposto filho de Jeremias agora se tornou parceiro de Jeremias para estudar a Cabala. Agora imagine Jeremias estudando a Cabala. Isso não pode ser levado a sério como sendo alguma coisa inspirada, fazendo parte da tradição cristã e muito menos da tradição judaica. Nesse folclore, Ben Sira, ele já nasceu sabendo falar. Em um dia ele já sabia o livro todo de Levítico. Então ele tinha uma capacidade de entender incrível, né? E por a sua excelência, muito cedo ele foi levado, assim como Daniel, para a Babilônia, né? Então ele foi lá um personagem que foi levado à corte da Babilônia para resolver os problemas de Nabucodonosor. Assim como Daniel fez, assim também esse tal desse Ben Sira. Então lembra, é um folclore, um texto produzido aí. É quase como se fosse um texto de piada interna, um grupo que os rabinos usavam para ficar fazendo chacota das realidades. Então esse folclore, esse escrito meio proibido e privado de uma piada interna acabou virando um texto aí para produzir essa teoria da conspiração. Então ele resolveu, inclusive, só para você perceber a falta de noção de como isso não tem nenhum cabimento, que uma das virtudes, uma das proezas de Ben Sira foi resolver os problemas de flatulência da filha de Nabucodonosor. Não dá para levar um camarada desse a sério, não dá para levar a sério. É esse cara, então, que vai criar a história de Lilith. Então, nesse texto, no alfabeto de Ben Sira, então são 22 vinhetas, uma para cada letra do alfabeto. E ele vai criando aí um tipo de situação que ele está resolvendo um problema de uma forma muito inteligente, muito esperta na corte de Nabucodonosor. Agora eu quero mostrar para você, depois que a gente já situou esse camarada como um folclore incrivelmente uma aberração que realmente não é confiável, olha só o texto que ele escreveu e julgue pelas suas próprias conclusões se isso deve ou não deve ser levado a sério. Então, lembra que são vários capítulos, vários episódios. E nesse episódio aqui ele está falando dessa outra mulher, dessa pretensa outra mulher. Então criou uma mulher para Adão, a partir da terra, como havia criado o próprio Adão, e a chamou de Lilith. E Adão e Lilith imediatamente começaram a brigar. E ela disse, eu não ficarei por baixo. E ele disse, eu não ficarei embaixo de ti, apenas em cima, pois é dignas apenas da posição inferior, enquanto a posição superior é minha. Lilith respondeu, somos iguais um ao outro, na medida em que fomos ambos criados da terra. Mas eles não deram ouvidos um ao outro, e quando se deu conta disso, Lilith pronunciou o nome inefável de Deus e saiu voando no ar. Gente, é sério que a gente vai levar a sério essa história? Não dá para comparar isso como história sagrada, santa. E a história piora. Adão pôs-se a orar diante do seu Criador, soberano do universo. Ele disse, a mulher que tu me deste fugiu. De uma vez o Eterno, o abençoado seja, mandou esses 3 anjos para trazê-la de volta. Então, Adão orou, estava triste porque a mulher abandonou, e Deus ouviu a oração de Adão e mandou 3 anjos ir atrás dessa Lilith que saiu voando do paraíso depois de ter dito o nome secreto de Deus. Isso faz sentido para você? A história continua. Disse o Eterno a Adão, se ela concordar em retornar, tudo bem. Se não, ela deverá permitir que 100 de seus filhos morram todos os dias. Essa é a punição de Deus para Lilith. Que coisa estranha. Os anjos deixaram Deus e partiram em perseguição. Gente, virou filme de Hollywood, os anjos atrás dessa mulher, né? Agora imagina que uma mulher consegue fugir de anjo, né? E a perseguição atrás de Lilith, a quem eles tomaram no meio do mar, nas águas poderosas, aonde os egípcios estavam destinados a se afogar. Olha o que ele está dizendo. Que essa tal dessa Lilith
foi voando e ela se escondeu no meio lá do mar, onde lá no futuro os cavaleiros de Faraó iam ser mortos debaixo das águas. É isso que o texto está dizendo, né? E eles lhe disseram as palavras de Deus, mas ela não quis retornar. Então os anjos disseram: iremos afogar-te no mar. Agora eu imagino os anjos do Senhor ameaçando uma mulher que a gente vai te afogar se você não quiser voltar com a gente. Isso não faz nenhum sentido. Um anjo ameaçando um ser humano de afogar se ele não quiser obedecer às palavras do Senhor. Isso é folclore, e folclore de péssima qualidade que não dá para ser levado a sério. E essa mulher então responde: deixa-me. Ela disse: eu fui criada apenas para causar doenças em crianças. Se as crianças for menino, terei domínio sobre ela por 8 dias, depois do seu nascimento, e se for menina, por 20 dias. Olha só, a personagem que é dita, a primeira feminista que quer igualdade, ela tem controle pelos meninos 8 e controle pelas meninas de 20. É isso que é igualdade? É essa que é a patriarca, a matriarca de uma revolução feminista? Isso realmente fica cada vez pior. Então, quando os anjos ouviram essas palavras de Lilith, eles insistiram que ela voltasse, mas ela jurou para eles em nome do Deus eterno e vivo: e sempre que eu vir a vós os vossos nomes ou vossas formas num amuleto, não terei qualquer poder sobre aquela criança. Ela também concordou em permitir que 100 de seus filhos morressem todos os dias. Então houve meio que um acordo entre elas e os anjos. Não vou. Eu nasci para amaldiçoar e botar doença nas crianças, mas se essa criança tiver um nome de um amuleto de vocês três, né, esses 3 anjos que vieram, então tá tudo bem, eu não vou amaldiçoar. Mas se essa criança não tiver amuleto, eu vou amaldiçoar essa criança, que eu tenho poder aí, nesse caso, de 8 para meninos e 20 para meninas. E ainda permitiu que 100 de seus filhos morressem. Dentro dessa história, a gente vê algumas bizarrices. Lilith podia voar, Lilith amaldiçoava crianças, menos se estivesse com o amuleto dos 3 anjos, né? Lilith se alojou no Mar Vermelho, Lilith se junta aos anjos caídos e se casa com Samael, que segundo aí a literatura seria o próprio Satanás, e ela começa a partir disso, dessa junção, dessa união com Samael, ela começa a gerar demônios. Se tornou amante do demônio e alcançou a imortalidade. Numa segunda versão, Lilith seria a serpente do Éden que tentou a Eva. E aí eu preciso fazer essa pergunta para você. É sério? Toda essa teoria da conspiração por causa de uma coruja? Quanto ao significado dos dicionários e concordâncias bíblicas, existe uma divergência sobre o significado da palavra, isso é verdade. No Brown você vai ver que o termo se refere a um demônio feminino noturno, né, importado da mitologia babilônia. Já a concordância Strong, que é uma concordância antiga, usada pela tradição de uma forma assim bastante costumeira, afirma que se refere a uma coruja das torres, cujo nome científico é Tito alba, uma espécie de coruja muito comum no Oriente Médio. Ou ainda um animal noturno que habita em lugares desolados. Gente, não vale a pena, não vale a pena. Muito cuidado antes de acreditar numa história qualquer, porque a gente está falando de folclore e a gente está falando em cima de um folclore tão grotesco, você vai colocar em xeque a autoridade da palavra de Deus, uma história que uma mulher saiu voando do Éden depois de falar um nome secreto de Deus e foi se esconder no meio do mar. A Bíblia fala de milagres, é bem verdade, mas esse texto não pode ser comparado com a palavra de Deus e esse texto não pode ser digno de receber credibilidade para que a gente deposite a nossa crença, a nossa esperança em relação a isso. Olha só como uma teologia baseada em folclore pode entrar dentro da igreja e reforçar uma ideia sobre feminismo, sobre machismo. Em vez de a gente se pautar sobre a verdade bíblica, ela acaba produzindo ainda mais uma certa rivalidade entre homens e mulheres. Ao invés de a gente estar se baseando sobre o ensino da palavra de Deus, a gente está alimentando contendas. É uma porta, por exemplo, para uma teologia liberal, é uma porta, por exemplo, para teologias
questionáveis é uma porta para qualquer tipo de teologia que se pretende olhar para dentro de si mesmo, mas não está disposta a ser confrontada pela palavra de Deus. Percebe como é importante você estar comprometido com o estudo da palavra de Deus? Porque muitas vezes pode aparecer alguém na sua vida, na sua igreja, trajando um linguajar ou falando palavras bonitas e citando livros e citando textos e convencer pessoas simples na fé, pessoas que estão na sua igreja ou na sua família e usando de todo um discurso que, se você não estiver preparado, você é facilmente enganado por esses falsos mestres. Muitas vezes a gente escuta que teologia esfria o crente. Na realidade, a teologia esfria o crente de pessoas que acreditam em Lilith. Pessoas que se deixam enganar por um tipo de pregação sedutora e sem base, sem sustentação na palavra de Deus. Percebe que chegou a hora de você se posicionar, de você assumir um protagonismo e não deixar que essas teologias fracas, misturadas e contaminadas entrem no arraial do povo de Deus. Por isso, nós do Mundo Bíblico criamos uma formação em teologia, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, mas que seja embasado num firme conhecimento da palavra de Deus. Clique em Saiba Mais e venha nos conhecer.